Então, eu vou chamar a mesa 2, que é a internet das coisas aplicada ao agronegócio. Primeiro, eu quero chamar o mediador, que é o Aristeu Nakamura. O Erlon Oliveira, da Agrosdata e Abinc. O Edinaldo José Ferreira, da Embrapa Instrumentação. E o Matheus Neia, da Oracle. Lembrando que o esquema é o mesmo da mesa anterior, 20 minutos de palestras, e a gente deixa as perguntas para o final. Tá bom? Então, eu vou passar a palavra. Aristeu, posso passar direto para o Serafim? Pode assumir isso. Mas, tá. A gente vai passar para o Serafim a palavra. Bom dia a todos. Iniciaremos com a palestra do Serafim Lopes Corvo Medina, da Universidade de Madrid e da Big M. Serafim, poderíamos iniciar? O tema seria agricultura de precisão para o segmento e prescrição de cultivos. Les voy a hacer una presentación respecto al sistema Big Monitor, agricultura de precisión para seguimiento y prescripción de cultivos. Lo primero que quería hacer es agradecer. Sí, es un gusto estar con todos ustedes al Instituto de Ingeniería de la Oportunidad también a la empresa Secuencia y a BigM por referirme a realizarles esta presentación. Big Monitor, como ven en pantalla, o BigM, como ven en pantalla, es una empresa de servicios de ingeniería de alto valor tecnológico e innovación. Esta empresa, junto con la Universidad Politécnica de Madrid, tiene un proyecto de colaboración para la integración de información geoespacial y agronómica. BigM realiza el seguimiento de actuaciones de ingeniería, bien en el campo de la agricultura, en obras lineales, en viaductos o en cualquier elemento de construcción. El entorno de trabajo es compatibilizar la información geoespacial junto con bases de datos externas capaces de darle una potencia a la información respecto a lo que actualmente se llama Big Data. Como les decía, el sistema está preparado para realizar desarrollos específicos en lo que se denominan geoportales. Quiere decir que lo que se está buscando con los equipos, con los sistemas, es la integración de la información geoespacial, generar una plataforma de conectividad desde las que se puedan trabajar nuevas formas de la captura e integración de la información que vamos a ver a continuación. Se pueden capturar información de múltiples fuentes geoespaciales. Vamos a ver cómo la información proveniente de imágenes satelitales, de drones en sus puntos diferentes de ortofotografía, cámaras multiespectrales o cámaras térmicas, junto con información proveniente de sensores, en nuestro caso serán sensores que vienen a través de implantación de equipos de medida en tractores o sensores capaces de determinar el conteo de semillas o las dosis de pulverización, etcétera. Lo que queremos hacer es capturar esta información y trabajarla en el entorno de una nube. Lo que se busca con estos nuevos procedimientos es la posibilidad de trabajar la información, no como hasta ahora, que tenía una búsqueda de la información en planos, quizá también a nivel digital. También se ha trabajado a nivel tridimensional.
lo que queremos a continuación es poder expresar lo que es el control del proceso. Como digo, hasta ahora lo trabajamos en 3D, con el control de procesos y de tiempos podemos hacerlo en 4D. Si incorporamos la información presupuestaria, cuantificando no solo económicamente cuáles son las distintas partidas del proyecto o las variables económicas de fertilizantes, etcétera, sino que incorporamos también la métrica exacta de cada uno de esos componentes, como será, por ejemplo, la aplicación variable de una fertilización a lo largo de la parcela, y cómo además podemos gestionar la vida útil de esa parcela o de este cultivo, de tal manera que vamos a conocer secuencialmente cómo fue la siembra, qué dosis de siembra se utilizaron, la realidad gracias a los sensores que vamos a aportar para, en el caso de la siembra, respecto, por ejemplo, a prescripciones que pudiéramos hacer partiendo de los datos de cosecha, cómo podemos ir analizando lo que a priori son unas prescripciones para el tema de la fertilización, cómo podemos variar a lo largo del año cuando queramos ir aportando en 2 o 3 ocasiones distintas las necesidades, por ejemplo, de nitrógeno a un cultivo de cereal, y cómo, viendo cuál es no solo la prescripción inicial que hicimos y la planificación que tenemos del cultivo en función de los rendimientos que estimamos obtener, sino cómo distintas dosis realmente están impactando, están teniendo incidencia en el crecimiento del cultivo, gracias a que a mitad de cosecha podemos también tratar de establecer cómo es el estado de salud y el estado fenológico de la planta. Quiere decir que a través de una serie de sensores podemos ir recuperando cómo se está comportando la planta conforme vamos incorporando esas distintas insumos al cultivo. Con ello lo que estamos haciendo es que no solo teníamos una prescripción, no solo podíamos analizar tridimensionalmente la información, sino que además lo vamos a hacer temporalmente, presupuestariamente, y vamos a poder tener un feedback de cómo se está comportando la planta. En ese sentido entramos en lo que en el mundo actual se está hablando de BIMS, y es cómo realizamos un modelado de información con respecto a los datos de proyecto, a los datos, en este caso, de cultivos. BIGM precisamente viene del acrónimo de Building Information Modeling. La GE habla de la información geoespacial. Vamos a tratar de establecer sistemas de información geográfica y territorial. Se lleva haciendo con desde hace algún tiempo, incluso, por supuesto, con la agricultura, pero vamos a tratar de que no sea solo una información. Vamos a tratar de generar una serie de inteligencia donde, gracias a los niveles de los sensores, podemos tratar de establecer cuál es la dosificación óptima e incluso variarla en tiempo real según los pulverizadores o máquinas agrícolas vayan trabajando sobre el cultivo. También se lleva trabajando unos años en este sentido, con lo cual podríamos no estar incorporando ninguna novedad real. Lo que sí que va a ocurrir es que, como novedad real, está el poder adquirir esa información, poder recolectarla, poder incorporarla a una base de datos y poder presentarla gracias a sistemas como estos geoportales para que los agricultores, en nuestro caso, las empresas de explotación agraria, puedan tener en tiempo real, casi en tiempo real. Realmente se está trabajando mucho en este sector también, o en este sentido también. Dentro de poco vamos a poder recolectar esa información in situ, y el agricultor, según vaya realizando la labor, va a poder ir viendo en dispositivos móviles cómo se está comportando esa información y cómo está realizando la labor. Por tanto, ya no es solo la necesidad de tener unos datos de cómo yo voy a planificar mi cultivo, sino cómo puedo establecer con datos geoespaciales cómo es el comportamiento de la información gracias a soluciones en la nube y gracias a soluciones específicas. ¿Cómo se hace esto
a nivel de gestión, ven en la parte inferior de esta presentación como aquí les presento 3 casos distintos. El de la derecha ya es un caso específico de agricultura. Los anteriores son casos de utilities, de obra civil, que han sido desarrolladas también con la plataforma Big Monitor. Pero en el caso de la derecha, como les decía, se trata de un servicio por uso donde el agricultor irá subiendo su información, irá subiendo las bases de datos que le proporciona el hecho de tener sensores en el tractor, pero también puede contar con empresas que le hagan servicios de vuelo con drones o que le provean de servicios de información satelital, y con ello va a poder gestionar esa base de datos y calcular, gracias a esa información previa, cómo va a elaborar los distintos pasos del cultivo. La tecnología geoespacial se ha estado utilizando evidentemente en utilities en ciudades. Como les decía, también se hace a nivel de construcción, a nivel de túneles, a nivel de arquitectura, pero también la estamos trayendo a nivel de agronomía. Y en este sentido, la capacidad potente que existe para el trabajo con drones, con cámaras digitales o con sensores satelitales, nos permite capturar de una forma continua a lo largo de todo el año cómo es el estado del cultivo. Lo importante, gracias a estos desarrollos que se han hecho en los últimos años, no es ya solo hacer la captura, sino poder tener una aplicación que permita la gestión de esa información. Y en este sentido, lo que se está haciendo a nivel de los sistemas de información geográfica es ampliar a que existan apéndices dentro de lo que nosotros denominamos geoportales, que lo que nos va a permitir es que los propios agricultores, que las propias empresas de explotación agraria puedan, con dispositivos móviles como es una tablet, como es su propio teléfono, puedan acudir a extraer, a bajar de Internet en tiempo real la información que ellos de verdad quieren. Es decir, el paso sería: el sistema o el tractor va capturando esas bases de datos, va capturando secuencialmente la información que capturan, como digo, en tiempo real con los sensores, la va subiendo al servidor al que está conectado sus sensores o sus plataformas, y a través de plataformas o de páginas web o geoportales, diríamos mejor, como Big Monitor, es capaz de consultar la información que le interese en función de la tarea que vaya a desarrollar. De este modo, él puede tener información temática, incluso traída a través de agencias oficiales en sistemas de Web as Service, cartografía oficial temática también respecto, por ejemplo, a mapas de suelo, a mapas de temperatura o de clima, previsiones de clima que pueda tener, las coberturas raster de vuelos aéreos o de drones o de imágenes de alta resolución satelital que le permitan poder elaborar prescripciones en los días previos a poder hacer alguna aplicación concreta, información agronómica específica que ellos tengan de esos sensores que decía que van a utilizar, y con ello realizar, como les digo, esas prescripciones que, una vez elaboradas en los sistemas, en los geoportales, puedan mandar directamente al tractor para poder hacer la aplicación. En este sentido, y lo pueden ver en la parte inferior, Big Monitor lo que permite es generar una serie de carpetas, una serie de elementos que, y ven en la parte derecha, como estas 3 pivot en una finca llamada Monte da Quinta, situada en la parte este de Portugal, muy cerca de la frontera con España, en Extremadura. Pero pues lo que tienen es precisamente cuál es la definición de esos pivots. Información que es de a varios niveles. Por un lado tiene información altimétrica de curvas de nivel, de las infraestructuras o de los pivots que tienen desarrollados en la finca, imagen de alta resolución, en este caso son ortofotografías, y depende de la altura de vuelo que tengan los drones, normalmente en torno a los 8-10 centímetros
desde luego en agricultura es más que suficiente, pero incluso verán después que nos va a permitir observar detalles de a la hora del desarrollo con los tractores dentro de la finca. Ahí ven detalles, por ejemplo, de unas rodadas en función de humedad o de riego que se pueda estar dando y me puedan estar dificultando el desarrollo del cultivo. Como les decía, la información se complementa, por un lado, con información satelital, pero aquí tienen también mapas en DVI o imágenes en DVI capturadas por los drones con secuencias de tiempo. En esta les figura cómo está capturada el 20 de marzo de 2018. En esta información veremos ahora cómo podemos incluso conocer el estado de desarrollo del cultivo en distintas posiciones de las parcelas. Aquí tienen un caso concreto y en la parte izquierda se ve cómo los distintos trabajos que se han ido haciendo a lo largo del año quedan registrados en el sistema, en el geoportal, aparecen con sus fechas, se tiene la trazabilidad de cómo y cuándo se han desarrollado cada una de esas etapas. Como les decía, la información es gráfica, porque para eso estamos desarrollando geoportales, pero tiene de fondo un sistema de bases de datos que permite ya no solo la consulta específica, sino también incluso a través de los geoportales subir información y que automáticamente se realicen procesos que nos permiten poder estar calculando mapas de prescripción o conteos de plantas o nuevas dosis que queramos calcular o nuevos índices de cultivo en función de los datos que acabamos de subir. Lo que se permite a nivel gráfico, ya no solo numérico como les explicaba anteriormente, es el poder tener, y lo ven en la primera secuencia de arriba a la izquierda, la cronología les explicaba del NDVI, del índice de vegetación en las parcelas con distintas fechas. Veremos ahora cómo se ve eso en pantalla, pero podemos también acudir, como les decía, a Webmasterville, lo tiene en la parte superior derecha, para conocer, por ejemplo, datos catastrales de las distintas parcelas, poder comparar en la parte inferior izquierda la partida con vuelos temporales y poder conocer y poder contrastar cada uno de los puntos de la parcela. Y por último, en la parte inferior derecha, lo que cuentan es con precisamente ya la definición de ambientes dentro de los lotes, dentro de las parcelas, donde lo que tengo es cuantificado ya cómo se comportan, cómo he organizado, cómo he unido y realizado, como le decía, ciertos ambientes dentro de la parcela y cuáles son las cuantificaciones que he determinado con sensores, pero cómo también va a ser la prescripción que voy a realizar. Aquí tiene el caso concreto de una parcela de girasol realizada este verano. Se capturó a finales de julio y también a finales de agosto, y se ve en la parte superior y la parte inferior de esta imagen cómo el índice de vegetación está cambiando con respecto a la misma posición, pero en dos fechas distintas. De ahí, y se vislumbra estas zonas con lo que es la parte superior, cómo se generan mapas de prescripción basados precisamente en cómo se está comportando el cultivo. Se zonifica las parcelas para poder hacer, no ya un tratamiento continuo, que sí se podría hacer, pero para tratar de evitar, sobre todo cuando vamos a realizar las aportaciones basados en esa captura inicial, para tratar de estabilizar las bombas de las pulverizadoras, para tratar de controlar también cuál es el trabajo de la dosificación que se va a hacer con las máquinas. Como ven, tenemos datos en todo punto y además con unas resoluciones bastante amplias. Lo importante es generar un mapa de prescripción que me permita acotar o atacar la parcela específicamente.
El resultado al final son poder trabajar con herramientas capaces de gestionar información masiva que nos pueden aportar. Aquí pongo UAVs o drones, pero quería también incidir en imágenes satelitales. Evidentemente tienen ustedes un país como Brasil que tiene unas extensiones muy amplias y en ese sentido una de las cosas quizá más importantes que permiten estos sistemas y sobre todo el tema de drones es cómo yo puedo conocer el estado vegetativo y el estado de evolución del cultivo con imágenes satélite y de forma específica conocer en determinadas posiciones con mayor resolución cómo a través de drones cómo se está comportando el cultivo y tratar de generar lo que llamaríamos una verdad terreno, que decimos en teledetección, en sensores remotos, una verdad o conocimiento exacto de detalle de los valores y cómo, por tanto, calibrar y poder dar mayor detalle a las aplicaciones que voy a hacer después. El problema que existía hasta ahora es que esa cantidad de información era difícil, sobre todo cuando provenía de drones, era difícil ponerla a disposición de los agricultores, incluso de las empresas, porque las imágenes que se generan tienen un tamaño muy amplio. Bueno, pues estos geoportales, y lo verán ahora, lo que nos permiten es trabajar con informaciones muy, muy grandes, y estamos hablando no solo de gigabytes, sino de terabytes, pues la información se puede gestionar e incluso ese tipo de ficheros con altas densidades las podemos trabajar incluso, como les decía anteriormente, con dispositivos móviles, bien teléfonos, bien tabletas, etc. Por supuesto, desde un ordenador. Pero nosotros trabajamos esa información incluso a nivel de telefonía. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es optimizar la consulta de la información a las bases de datos. Realmente lo que estamos haciendo es dar una información a demanda y por tanto reducir lo que es el tráfico de la información. Esa información, esa gestión se realiza a 4 niveles que les ponía ahora en pantalla. Por un lado, estoy obteniendo la información de la explotación, estoy visualizando la información que me están dando o que tengo disponible de campañas anteriores. Por otro lado, estoy generando una primera información capturada y unos primeros análisis con respecto a elementos como pueden ser los drones o los UAVs o las imágenes satelitales. Con eso genero una primera información de prescripciones, sería el tercer paso. El cuarto, lo que me permite es, gracias a los sensores que incorporo, incluso las máquinas, tengo una realidad de lo que de verdad se ha llegado a dosificar, de cómo se han comportado las bombas y los elementos que tengo para aplicación en los tractores y una vez que tengo una realidad de lo que estoy aportando, hago una trazabilidad de cómo he ido de verdad generando o implantando o realizando los insumos dentro de las parcelas. Y todo esto hecho a nivel de un sistema de geoportales. Tengo una nueva gestión telemática de la información que me permite esa trazabilidad. Por no ser muy pesado, no sé si se ha parado el compartir la imagen. Por otro lado, lo que les quería precisamente es plantear uno de esos casos, y por lo menos a nivel de imágenes. En este caso, Big Monitor lo que permite es tener una información, como les decía, gráfica de las parcelas. En este caso les decía antes que es una parcela de girasoles. De las primeras cosas que a mí me interesa es conocer, estarán conmigo, la situación catastral, la situación de definición de cómo está repartida la propiedad. Bueno, pues directamente acudiendo a servidores de mapas o a servidores de información catastral y conectándome con ellos, Big Monitor lo primero que permite y lo primero que establece es la posibilidad de consultar gráficamente y de acudir incluso al catastro para extraer aquella información que me interesa. Voy a ligar información de sensores, voy a ligar información del seguimiento y del estado actual, pero puedo también conocer cuál es el estado de propiedad y, por supuesto, desarrollar proyectos que me permitan conocer
Les decía entonces que la primera de las partes podía ser el conocimiento de la propiedad, y es algo que puedo tener perfectamente ligado en las fincas. Lo siguiente que me interesa serían los datos de seguimiento y, por tanto, cada vez que yo realice vuelos, bien sean vuelos en color para establecer o conocer cuál es la implantación del cultivo. Fíjense como en esta zona el bajo índice de NDVI, y puedo incluso consultar cuál es exactamente el valor. Dice que es de 0,17. En esta zona realmente no ha habido implantación del cultivo. Fíjese como solo ha habido unas pequeñas plantas en esta zona. Y si yo pregunto por ellas, verán que ese 0,17 pasa a un 0,66. Evidentemente, en esta zona no ha habido implantación de cultivo por problemas de abonado que tuvieron en la parcela, pero sí puedo identificar en toda esta otra zona como sí ha habido un correcto desarrollo, e incluso ver diferencialmente cómo se ha comportado, cómo está desarrollado el cultivo con respecto en este caso fue 31 de agosto, hace 4 semanas. Y con ello, evidentemente, esta parcela que les decía, que es la que les enseñaba, lo que me permite al final es poder realizar unos datos, un fichero de aplicación de nitrógeno en función del tipo del desarrollo del cultivo que estoy detectando conforme va transcurriendo la campaña. Bueno, pues eso es básicamente lo que les quería plantear. Como les digo, se trata de no solo de recolectar, no solo de tener la información a nivel geoespacial, y Big Monitor es una plataforma perfecta en ese sentido para poder ir incorporando la información de los distintos proveedores, y con ello, por ejemplo, les puedo plantear cómo simplemente a través de la entrada en la aplicación se puede subir información de carácter vectorial, bien sea de XF o Shape, o puedo subir información de carácter raster, como puedan ser TIFF o otras imágenes, y con ello poder ir incorporando a mis parcelas, a mis lotes, lo que es la información de la evolución y de seguimiento del cultivo. Y una vez hecho eso, lo que estamos ahora precisamente desarrollando es, a través de esta información, a través de esta información raster que me está dando la situación del cultivo, es generar esos mapas de prescripción. Han visto que tengo ya algunos de ellos desarrollados, como pueda ser este que viene ahora mismo en pantalla, pero lo que queremos es que incluso el agricultor pueda desarrollarse sus propias mapas variables de aplicación, por ejemplo, de nitrógeno, para tratar de ir poco a poco cumplimentando las dosis que necesita de abonado para cumplimentar el rendimiento que pueda obtener a la campaña. Agradecerles su atención, pedirles disculpas por los problemas técnicos que ha habido al principio, y quedo a su disposición para cualquier consulta que quieran hacer. Ok, obrigado, Serafim. Vamos agora à nossa segunda palestra do Erlon de Oliveira, da Agros Data e a BINC. O tema é como implementar uma estratégia de coleta de dados na agricultura usando a internet das coisas e o uso de algoritmos avançados para a geração de informação para o suporte de decisões e redução dos custos. Boa tarde, pessoal. Antes de tudo, agradecer ao Instituto de Engenharia pelo convite. A ideia é vir aqui falar acho que a ideia do painel são cases, mas é compartilhar com vocês o caminho que a gente está fazendo na agricultura digital. Eu tenho formação, meu background é telecomunicações, sou pioneiro de internet no Brasil, comecei lá em 96, ajudei a fundar a Abranet, Telcomp, sempre fui associativista, né? Pro bono, assim como vocês também.
e depois internet de escada, rádio, fibra, operadora fixa, data center, e eu já estava lá no Big Data, no Analytics, enfim, no algoritmo. E eu liguei, isso há uns 3 anos atrás, eu acabei conhecendo o Flávio Maeda, que é o presidente da BINC. Havia uma discussão sobre espectro no Brasil, que já foi superada, e certificação de equipamentos, em relação ao LPWA, né, o LoRa, o Sigfox. A gente conseguiu colocar na mesma mesa aí o pessoal do Sigfox, que já tinha uma base instalada e estava preocupado com a questão da regulamentação para os OCDs fazerem a certificação. Junto com o pessoal do LoRa Alliance, acabou saindo, né, foi publicado pela Anatel, ainda tem alguma coisa ainda que a gente acabou indo para a banda australiana, né, de 915 a 928, Menomale, né, vamos ter. No Brasil sempre tem essas jabuticabas. E a gente começou a BINC bem com esse foco, que é um foco de engenharia, né, RF pura, né, discussão de espectro. Isso que eu digo, né, essa coisa da tecnologia, quando a coisa pesa, se corre para o lado da engenharia. Né? Pô, engenharia que vai salvar. Né? Mas quando está lá no Google, todo mundo não estudou, né? Gente autodidata, aprende na internet. E o que eu queria compartilhar com vocês aqui de engenharia é justamente isso. Os projetos que eu estou enfrentando hoje, de IoT na agricultura, eu estou altamente dependendo da engenharia. Altamente dependente. Quer dizer, não são só projetos de tecnologia, de integração. A gente vê que a coleta de dados, quando a gente pensa em a coleta do dado sei lá, de uma bicicleta, como foi citado, qualquer coisa, parece ser trivial, né? Quando a gente fala da coleta de dado de uma subestação de água com válvulas, pressão, redução, inversor, aí a coisa começa a ficar um pouco mais difícil, não dá para você mandar o menino lá, você tem que mandar um engenheiro. Né? E lá na BINC a gente atacou algumas dessas questões. A gente tem um grupo de trabalho, vários grupos de trabalho hoje que são horizontais, como segurança, LPWA, e eu toco lá, não por coincidência, o grupo de agricultura digital. Né? E quando eu fundei a BINC, eu estava numa empresa grande aqui no Brasil, a PSafe, como vice-presidente de infraestrutura, que é uma empresa, basicamente, é um antivírus, mas a gente usa muito Big Data lá para vender propaganda. Né? E com esse meu histórico, eu acabei conversando com uma pessoa que é o Romeu Kiel, não sei se o pessoal da Embrapa aí deve lembrar do Romeu. O Romeu Kiel é o pai da soja. Ele é primo do meu avô, lá de Caconde, e eu liguei para o Romeu e fiz a pergunta para ele. Né? Eu falei, Romeu, se eu tiver um pé de soja, como o pai da soja, né? Aliás, ele é o pai da soja não é porque ele pesquisou 117 das 137 variedades de soja que foram adaptadas lá no Cerrado, é porque ele trocou os nomes. A soja, quando chegou no Brasil, as espécies tinham nomes de generais americanos. Ele foi trocando os nomes. Nem foi ele que me contou essa história. E eu fiz a pergunta, né? Se eu tiver as mesmas condições de temperatura, umidade, radiação solar, a planta vai desenvolver da mesma maneira? Ele falou, olha, sim. Né? E eu acreditei, né, na época, e eu sempre digo que a ignorância é o que move a gente. Né? Então, 3 anos atrás, a gente falou, então vamos desenvolver algoritmos para agricultura. Né? Então, a ideia era reunir e começar a coletar essa quantidade de dados para poder construir. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu vim lá do outro lado. Né? Eu vim lá do algoritmo e aí fui entender qual seria o caminho que a gente teria que percorrer para construir a agricultura digital. Né? Isso que algum interesse. E isso é o que a gente acabou construindo. Tá? Não havia, por exemplo, sensores. Esses dias eu estava lá na AgriShow, o pessoal lá da Pluvion, do CPQD, estava lançando a estação deles. Eu trouxe para o Brasil, há 3 anos atrás, uma empresa que chama-se Libelium, de Zaragoza, inclusive do lado aí do companheiro que acabou de falar. Libelium é uma empresa de 10 anos, muito conhecida no mercado. Na verdade, o hardware da Libelium, o que é interessante deles, a parte de engenharia deles é o mais interessante, ou seja, toda a conversão de sinais elétricos, integração, para que eu tenha uma gama muito grande de possibilidade de coleta de dados, não só de agricultura, mas de qualquer tipo de gás, qualquer tipo de molécula de água. Porque há 3 anos atrás eu enfrentei esse problema de não ter a coleta de dados no campo. Né? E coleta confiável, que é o que a gente precisa. Mas eu dei o exemplo da Pluvion, que foi agora no AgriShow,
E eu cheguei, legal, gostei, só falta algumas coisinhas para mim, preciso de umidade de solo em 3 profundidades e tal. Vou usar vocês no meu próximo projeto. O cara falou, poxa, mas eu só vou produzir em outubro, em escala. Então, estou falando de abril agora, de maio. Né? Então, há 3 anos atrás, a gente sentia essa dificuldade de ter um hardware que efetivamente iria confiável, IP67, mas o mais importante, que fique lá em Londrina, Cuiabá, Mato Piba, 3 anos no sol de 40 graus. Isso é uma coisa... Depoimento que eu dou para vocês. Às vezes o pessoal vai fazer manutenção, olhar, põe o cabo lá para ver a estação, como é que está, fazer um check. O notebook do cara para com meia hora embaixo do sol. Tá? Então, não é um hardware lá no campo, realmente tem que ser industrial, ele tem que ter uma grande durabilidade. Então, a ideia foi construir o que seria a coleta do dado, tá bem ruim a imagem, mas isso aqui só desenvolver a estrutura de sensores, a plataforma de internet das coisas, que é onde coleta esse dado. Eu sempre digo, não tem um vencedor leva tudo nesse negócio, né? Você tem que lidar com várias plataformas, né? Com AWS, com Azure, com Google, com Oracle. E nosso time tem que ser multidisciplinar para pegar o dado lá do sensor e trazer. Conectividade, que para mim não era um grande problema, porque eu nasci disso, né? É cachaça para mim. Trazer esse dado para um data center, normalizar esse dado, que é o que a gente chama, ou seja, de tirar de dentro desse bloco de dados o que a gente chama de anomalia, ou seja, que basicamente não vai ser usado pelo algoritmo, para a gente poder começar a construir os algoritmos, entregar a informação. Acho que o poder da internet das coisas está na informação e não no dado. O dado é você criar um problema a mais para o cara. Aqui não está dando para ler, mas o que a gente usa muito em agricultura hoje é temperatura do solo, ar, radiação, umidade de folha, anemômetro, pluviometria, óbvio, dados de máquinas, dendrômetros. Aqui eu vou falar de um exemplo nosso, de um case de floresta, né, de celulose. Monóxido de óxido a gente usa para detectar incêndios florestais. Eu sei que tem várias outras empresas que usam outros tipos com imagem, por exemplo, né? A gente gosta muito de imagem também para processar, mas eu gosto mais do monóxido de óxido. Eu detecto partículas, uma quantidade muito pequena de partículas, e que a gente detecta um estágio muito adiantado, né, que é a predição. Né? E quando a gente começou a construir os primeiros algoritmos, obviamente que a gente acabou indo para a soja, para o commodity. Né? E a ideia sempre foi responder perguntas simples para o agricultor. O agricultor está preocupado hoje mesmo. Tá? Nós estamos, dia 1º, começa o plantio, né, de soja em vários calendários aí de vários estados. E qual é o problema do agricultor nesse momento? Planto na 1ª, na 2ª, na 3ª ou na 4ª semana do calendário. Pode parecer simples, mas envolve tanto interpretação de climatologia quanto logística, porque ele precisa bucar a máquina, ele nem sempre tem. Até eu estive em Cuiabá semana passada, com o pessoal da Famato, a ProSoja, e a gente estava discutindo isso, que não vai existir um Uber do equipamento agrícola, por um simples problema. Todo mundo opera na mesma data. Então, você teria que ter uma frota monstruosa para operar pelo pico, que é no mesmo mês. Então, não é nem tecnológico o negócio do Uber, do trator. É que você não consegue operar. Então, está todo mundo preocupado nessa data. E qual é a preocupação? Qual é a data? Quando eu jogo a semente no chão? Como é que eu analiso isso? Umidade do solo, como é que foi a passada e o que vai acontecer no futuro. Então, o que a gente traduz para o cara? Se eu estou lá dentro da terra dele, com os sensores, vendo temperatura, umidade do solo em 3 profundidades, eu sei o que está acontecendo no solo dele com um grid muito pequeno, que a gente chama. Ou seja, eu consigo criar um microclima desse cara e analisar. Eu consigo voltar 5 anos. Até lá, o pessoal da Embrapa conhece bem isso. A gente tem uma parceria com a Digital Globe, eu rodo o algoritmo dentro da plataforma Digital Globe. Então, eu volto 5 anos naquela área da propriedade dele. Vejo o NDVI passado, relaciono com a climatologia, com a o clima, e a produção que ele põe em hardcode. Então, eu já faço uma inferência no meu algoritmo, eu não saio do zero para aquele cliente de quais são as condições que ele teve no passado, como ele está agora, no presente, e
usando também, consumindo dados de clima-tempo, enfim, no algoritmo, como que ele vai estar naquele mês de... Quais as probabilidades do mês de outubro, ou seja, qual é a semana, efetivamente, provável que vai entregar para ele a melhor performance da semente. Essa é a dúvida do agricultor, hoje, nesse momento. O que eu quero dizer com isso é os problemas que a gente está começando a resolver são problemas de processo, quase que sempre. Ainda não é fitobio, a gente não começou a entrar nisso. E são problemas simples, né? E quando a gente foi lá vender tudo isso, né, isso tudo a gente desenvolveu foi vender para o agricultor. Então, esse é um gráfico, eu vou traduzir para vocês, mas isso aqui é uma maturidade analítica, valor ao negócio. Tá? Esse é a coleta do dado, ok? Dashboard, que é o que todo mundo mostra, né? Pô, dashboards, como é que está lá a umidade, a temperatura da sua fazenda. Muito legal ter, mas não paga a conta. Ter o dashboard não traz retorno nenhum. O segundo na escala aqui é o diagnóstico. Perdeu produtividade porque teve um estresse hídrico, não paga a conta. Né? A gente só conseguiu provar que o nosso produto, o nosso serviço tinha valor para o cara a hora que a gente chegou aqui, que é o preditivo. É isso que tem valor na agricultura. Você conseguir entregar uma informação para que ele vai consumir e tomar uma ação antes do que alguma coisa aconteça ou que faça uma melhoria. E aí sim a gente conseguiu trazer para as planilhas os números de retorno sobre investimento. Né? Eu sempre digo para todo mundo de tecnologia, né? Tive na Expo Inter agora, tive lá. O agricultor não compra tecnologia por tecnologia. É incrível. O cara fala. A terceira pergunta que ele faz para você é: legal, da onde vai sair o dinheiro? Se eu vou botar 1 aqui, quanto vai vir para o meu bolso? Você tem que falar o número: meio, 1, 2. Óbvio, você fala 2, o cara compra mais fácil, né? Então, esse é o ponto da agricultura, eu acho que da agricultura digital e que a gente lida, que talvez é diferente da indústria, que já tem uma tendência a se instrumentalizar, a coletar o dado. Não que esteja fazendo alguma coisa com isso, que está evoluindo, não. Está fazendo pior, está gastando e não está usando, está deixando o dado lá. Mas o agricultor ele tem essa característica, né, de perguntar de onde é que vai sair o retorno do investimento dele. E aqui um exemplo de um projeto que a gente fez de silvicultura, ou seja, o que a gente fez? A gente integrou as estações que vão oferecer o microclima, toda a parte de controle de volume de captação de águas nos rios, o Kanban lendo o funcionamento das máquinas, e aqui é uma rede que a gente implementou. Eu tenho uma parceria com a Claro, que a gente está lançando em alguns primeiros clientes agora, sendo instalados, mas a gente vai lá e constrói a rede 4G. Com KTM e com NB. Tá? Ou seja, são projetos de grande porte, 50, 100 mil hectares, em que a gente acopla a conectividade, que é um problema que todo mundo vem discutindo. Eu, particularmente, gosto muito de Sigfox, LoRa, mas, para mim, sempre soube disso, o que vai ter um impacto agora é o KTM e o NB. Né? Não sei se vocês entendem bem, mas é como se fosse o LPWA, né? As redes de baixo consumo, longo alcance das operadoras, né, que estavam lá vendo o que iam fazer e agora me parece que resolveram entrar realmente no mercado e eles vão conseguir entregar volume. Mas fora a questão de rede, ou seja, a ideia quer dizer como que a gente integrou, na verdade, um sistema que era altamente, como é que eu posso dizer isso, meu cliente, né, não compliance com o uso de recursos públicos, água. Qual que era o problema do cliente? Energia elétrica. Porque a água é grátis para ele, né? Não para a gente. Então, e assim, quanto mais eu penetro nos grandes projetos de agricultura digital, mais a gente fala, vamos fazer porque a gente não está ajudando só o cliente, não, a gente está ajudando a humanidade. Porque a maneira como é hoje gerido nas grandes, principalmente nos commodities, citro, floresta, soja, esses recursos, é absolutamente doida. Ninguém sabe nada. É um escuro. Então, o cara capta a água do rio e despeja na irrigação sem nenhum controle em nenhum dos pontos. Tá? O cara coloca um controle de irrigação com soft start no motor. Então, ele liga 100% e reduz na bomba. Faz sentido isso? Não faz sentido para mim. Né? Então, o que a gente está fazendo nesses projetos, por isso que eu digo que são projetos de engenharia, né? Não são projetos de o IoT a gente vai fazer depois na construção do algoritmo, mas, antes de tudo, há um projeto de engenharia pesado, complexo,
para ligar esses pontos, né? O que é coletado do rio, o volume do rio posso coletar e quanto eu estou colocando lá. Porque qual é a orientação do pessoal de campo dessas grandes empresas? Deixa ligado. Ah, está nublado, mas não sei, vai que não, né? Porque não há nenhum tipo de suporte a essa decisão. Ele não sabe se o solo dele está úmido ou não, né? Lá em 3 profundidades. Ele faz um cálculo de evapotranspiração, existe uma teoria, né, de médio prazo, mas não existe uma informação ali para efetivamente dar o suporte para o cara. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente está fazendo, ou seja, racionalizando o uso disso. A conta o que pega para o cara é a conta dele. Esse cliente, por exemplo, tinha uma conta de R$1 milhão por mês de energia. Só de trocar soft start por inversor, diminuiu 30%. Então, são R$300 mil por mês. E essa pode ser a primeira motivação dele, ótimo, mas o que vem carregado com isso é o melhor uso da água do rio. Eu acho que isso é a parte mais importante do que a gente está fazendo nesse processo agora. Racionalizar o uso dos recursos e o segundo passo, que traz retorno para o cara de primeira, logo de cara. E depois esses dados, obviamente, eles vão para um algoritmo aí que a gente está construindo, ou seja, que liga todas essas pontas, né? Como é que está o uso das máquinas com telemetria, como é que está o uso da irrigação, como é que está a coleta de dados no campo. Então, essa integração e o fornecimento da informação para o cliente, eu sou meio contra dashboard, sabe? Eu gosto... Quando eu sinto que o cliente, eu sempre pergunto para ele, falo, o que você quer saber? Qual é o ponto? Eu quero saber se amanhã o meu cara da irrigação ele vai ligar esse treco. E como é que você vai tomar essa decisão? A gente vai construir uma árvore de decisão para isso. Ela pode ser 100% automatizada, ela pode ser em função de um operador, mas a gente precisa entender o que o cliente quer. Dados, foi falado aqui na outra mesa, não vale nada se a gente realmente não os utilizar, né? Esse aqui é um exemplo só do que a gente implementou, está bem ruim, mas basicamente o que a gente colocou foram as estações, a telemetria, e sempre digo isso também. Na telemetria, a gente lê CAN e ISO, tá? Porque o que eu controlo da máquina no campo, eu não preciso saber o protocolo do fabricante. Tem muita briga nisso, né? De John Deere, para não falar só uma, várias, CNH. Ninguém quer fornecer o protocolo, mas eu também não quero saber se a cebolinha está quente ou não. Entendeu? Para mim, eu quero saber onde o cara está, o que ele está fazendo, o RPM, o orímetro, tem os IOs da pulverização, saber se ele pulverizou no dia em que pulverizar. A gente tem um botão emergência agora no cliente. As fazendas têm 60 quilômetros, né, de ponta a ponta. Tem casos do operador ter um ataque cardíaco, alguma coisa, a gente colocou um botão emergência lá, ligado no I/O também. Então, esses são os dados que a gente precisa saber. E, por incrível que pareça, todos esses clientes nossos têm um problema de BDO, de coleta de dado mesmo lá. O cara que está com apontamento. Isso hoje sempre tem um SAP na outra ponta, né? SAP, Oracle, enfim, TOTOS. Mas chega via planilha. E demora 3 dias. Né? Então, esse é o cenário. Engraçado que tinha um cliente que ele calculava até o custo da energia no SAP, por setor. Mas eu falava, mas de onde vem esse dado? Vem da planilha. Mas quem alimenta a planilha? É o cara lá. Mas quem diz que... Enfim, né? Então, é a consistência dessa coleta de dados também. Né? Esse aqui é um exemplo que a gente não opera com plataforma, a gente opera tailor-made, 100%. Ou seja, cada cliente é um cliente. Eu tenho exemplo de clientes que fazem a mesma coisa, celulose, eles plantam a mesma árvore, um clone de cada um, mas a operação é completamente diferente. A visão deles da operação é completamente diferente. Então, eu não consigo chegar com uma plataforma, olha, vim com o seu controle de incêndio, você vai usar os meus mapas de satélite, o cara já compra mapa há 20 anos, pagou tudo, já tem tudo. Né? Então, cada projeto que a gente faz é absolutamente tailor-made, ou seja, começa assim, qual é a informação que você quer? Como você quer operar essa quantidade massiva de dados? E veja que eu não falo de sensor, a gente até evita. Deixa eu olhar primeiro a sua operação, para saber se a gente precisa instalar sensores. Né? A gente está pensando justamente no consumo do dado que o cara tem. Eu tenho um projeto que eu gosto muito aqui, que a gente desenvolveu um algoritmo de torra de café para ultragás. Né? Então, instrumentação, sensor interno, externo, temperatura, rotação, gradiente. Chamamos um mestre de torra, que é o Ensei, ele gravou as curvas da melhor
açúcar residual, melhor acidez. Com isso é um produto da Ultragaz, né? Para quem usa o gás dela, já está no mercado, inclusive. Ele colocou um Ensei e um mestre de torre em cada torrador dela, né? Ou seja, ele é o Waze, a gente chama da torra. O cara está lá, etapa física 1, química 1, química 2, só mexendo a chama para chegar no resultado perfeito. O legal é que a gente achou que ele ia usar só a curva do Ensei, mas depois ele já criou a curva dele, do funcionário. É super legal esse projeto, né? E eu esqueci de comentar, a gente usa muito, o que a gente usa hoje para processar esses dados, basicamente é em operações mais simples, Python, R ou rede neural, né? E aqui eu tenho um comentário. A gente fez um evento há 2 meses atrás, ou 3, lá no Habitat. Eu estou hoje sediado no Habitat do Bradesco, no Nova Bra. Chamou-se Agrônomo Digital. Eu falo muito com o professor Mulim, também vou estar no Combap agora em outubro, de quem é esse engenheiro agrônomo do futuro. Hoje, como é que a gente opera? Instrumentalizo, trago a massa de dados, normalizo, programador, cientista de dados, trago o engenheiro agrônomo. A gente coleta a informação dele, né? Ele participa fornecendo para a gente os boundaries, os limites, os pesos, o valor, mas ele sai fora na hora de codificar, por exemplo. O que eu imagino que é o engenheiro agrônomo do futuro é o cara que participe desse processo. Ou seja, ele veja o input e o output. Hoje ele contribui com o recheio do bolo. Na hora de cobrir, ele sai fora. Que ele nos ajude a não só criar o recheio, mas quando ele vê o dado entrando e o dado saindo, se efetivamente, não só na hora que faz sentido também, mas participe da construção desse algoritmo. Acho que a gente tem falado lá com o pessoal, acho que esse é a disciplina que até foi comentado, até fiquei com curiosidade de perguntar, ou seja, o que vai ter nessas disciplinas novas, mas eu acho que esse básico já resolveria bastante coisa, né? Python, R e rede neural, né? Isso aqui, na verdade, dizer que a gente integra toda essa coleta de dados. Os meus clientes de SAP, por exemplo, eu nem falo de dashboard. Eu falo para o cara, onde a gente vai entregar? No HCP? No MII? Ok, cadê o campo? A gente vai lá e entrega a informação para o cara. Eu não preciso ficar desenvolvendo dashboards, enfim, e fazendo que o cara tenha que ter um COA, que ele tenha que contratar gente para ficar olhando tela, que é o que acontece. Um dos nossos clientes é um cara que comprou 2 anos tudo de tecnologia. Tem uma sala inteira lá. 10 projetos. O que ele foi fazendo agora? Desligando. Não dá retorno, não dá retorno, não dá retorno. E ainda eu tenho que manter um time muito grande para ficar olhando essas telas. Então, o ideal é que você entenda qual é o manuseio da informação do cliente. E quando a gente fala de empresas grandes, a gente tem que, inclusive, lembrar do compliance, né? Uma Big Four não vai validar um dado para um cara numa plataforma de um terceiro, não me conhece, mas ele vai validar o dado dentro do SAP. Né? E aqui alguns outros projetos, a pedir que a gente está envolvido, agricultura digital que eu falei, de soja, milho, o que a gente faz lá? Melhor hora de plantio, melhor hora de colheita, e principalmente plantio e agroquímico. 70% do custo de produção de soja está entre 70% do custo de produção de soja, entre o plantio e o agroquímico. É ali que a gente focou mais de entregar as informações para o cara de melhor hora, enfim. Então, um projeto muito legal que eu gosto muito, que a gente desenvolveu, que chama os silos conectados. Tá? Há 1 ano e meio atrás eu tinha um cliente, eu gosto muito desse projeto, porque esse projeto salva vidas. Tá? Sei quem viu a matéria da BBC, há uns 15 dias atrás, o ano passado morreram 30 pessoas no Brasil que operam o pós-colheita, o silo. Tá? Isso está crescendo, isso não está diminuindo. Pós-colheita é o cara que sobe lá no túnel, olha, e isso é assim, Kepler Weber, todos os fabricantes, estruturas altamente tecnificadas, e o cara tem que subir para olhar o volume do silo. Gente, não faz sentido para mim. Botei um ultrassom, 485, manda o dado. Resolveu. 100%. Resolvi 100%. Não tem mais morte nesse cara. Né? A gente acabou evoluindo para gases, ácido sulfídrico, enfim, e controle de aeração, aí para a gente entender equilíbrio higrostático, troca de umidade do grão com a atmosfera, e a gente está chegando agora no que eu vou chamar do primeiro facility de agricultura com inteligência artificial, que ele vai controlar o que está dentro dele efetivamente. Troca de calor, e a gente vai fazer isso não só
não só. A gente vai fazer isso edge. Tá? Eu gosto muito do IoT Cloud, mas o futuro é edge, gente, não adianta. O processamento desses algoritmos não vai ser na nuvem. Bilhões de coisas não vão conseguir mandar bilhões de dados para cima. Então, a gente vai ter, sim, inteligência nos devices. No caso dos silos é mais fácil, né? Que a gente tem é um negócio que tem 10 milhões de reais de coisa lá dentro. Então, acho que o orgulho do nosso produto é que eu gosto mais disso. A gente acabou mitigando dos nossos clientes 100% do risco de morte por subir dentro do silo e melhora a qualidade do grão, aquela história que eu falei, né? Onde que o cara ganha em implementar isso? Ele ganha no retorno em relação a uma qualidade, por exemplo. Terminou o tempo? Tá, deixa eu passar rapidinho aqui. Então, esse dos silos, a gente também tem em piscicultura, que é muito simples também, umidade, temperatura, turbidez. Eu queria falar só uma última palavra sobre o que a gente está fazendo com blockchain, né? A gente já está fazendo isso, principalmente em seguros paramétricos, ou seja, como é que é o seguro? O banco vê uma ficha do cliente, vê como é que ele tratou a plantação, e um cara assinou que estava daquele jeito, e cálculo do prêmio, né? E o banco acaba nem indo lá. O que a gente está fazendo é, numa rede permissionada de blockchain, o cliente compartilha com o banco, com a financeira, os dados em tempo real, uma rede fechada. Então, o atuário começa a entender o que está acontecendo lá no campo. Então, esse é o seguro paramétrico. E, obviamente, nessa cadeia de produzir e de entregar no porto, a gente tem bastante a utilização disso. Até tem uma historinha de blockchain, o pessoal perguntou ali, né? Eu gosto de contar, para entender blockchain, eu gosto de contar uma história do italiano lá, que ele tem um tubo transparente, rivalizando ali com a explicação. E ele tem 4 filhos. Tá? Então, ele vai viajar um mês e fala, cada dia um lava a louça, num dia. E dá 4 discos, um disco de cada cor para cada um. Então, o Joãozinho vai lá lavar a louça, vai pôr o disco no tubo transparente. O tubo tem 4 cadeados. Cada irmão tem um cadeado. Então, eles têm que ir lá, pedir para todos os irmãos, abre para mim, coloca o meu disco. E assim sucessivamente. O que é isso? Trust. Né? Se eu pus o meu disco lá, eu lavei a louça porque outros 3 falaram que eu lavei a louça. Ou confirmaram que eu lavei a louça. Passa 30 dias, o pai volta, olha o tubo, transparente, vermelho, azul, amarelo, vermelho, azul, amarelo, vermelho, azul, amarelo. Transparência. Então, ele sabe que como se deu aquela construção, que cada um lavou a louça no dia, certo? Porque ele está vendo isso. Então, eu sempre digo isso do blockchain. Né? E eu vou em plateias, às vezes, só de startups, só de tecnologia. E a hora que você faz a pergunta, gente, desculpa, quem entende blockchain mesmo aqui? 3 levantam a mão. Né? Então, isso é uma coisa doida. A gente discute o dia inteiro, todo mundo escuta, mas pouca gente relaciona com o uso comum. Então, essa história do blockchain na agricultura, basicamente é rastreabilidade, trust e transparência dessa informação que está lá, que para o processo é muito importante. Eu poderia falar muito aqui de como é que é no Brasil, soja, commodity, é uma loucura. A identificação da soja, da qualidade, é humana. Não é como no algodão, por exemplo, que já é eletrônica. Então, é 2 pessoas que estão dizendo lá quanto vale o negócio. Você entendeu? E aí, na cadeia, isso vai continuando. Né? Bom, gente, obrigado pelo tempo. Desculpa estourar um pouquinho. Foi um prazer, mais uma vez, estar aqui compartilhando com vocês a nossa caminhada. Aí. Obrigado. Obrigado, Erlon. Agora, a nova palestra é do Edinaldo José Ferreira, da Embrapa Instrumentação, e o tema é o sensoriamento ubíquo e ciência de dados no agro, perspectivas, paradigma, celeridade e cautela. Boa tarde a todos. Agradeço pelo Instituto pelo convite. Eu costumo ser italiano, costumo andar com o microfone para todo lado, gesticular, que eu vou ficar meio fixo, né, no púlpito aqui. Mas agradeço muito, é um prazer enorme estar aqui e falar para vocês sobre o trabalho que a gente desenvolve, mas infelizmente a gente não vai poder falar de todo o trabalho que a Embrapa desenvolve. Então eu vou falar de alguns trabalhos da Embrapa Instrumentação e que são passíveis de IoT. Eu faço essa relação com a ciência de dados porque essa é a minha área de trabalho, é a minha área de pesquisa, é a área que eu oriento pessoas, então eu faço esse vínculo com o sensoriamento.
Mas não só por isso, porque a gente vai entender ao longo da apresentação por que isso é tão importante. Enquanto a gente acerta isso, queria falar até que o Erlon ajudou na minha apresentação, né, porque eu ia ter que falar de uma parte tecnológica e essa parte já foi falada. Muitas das aplicações que o Erlon falou também são aplicações que eu ia mencionar. Então, eu vou pular uma parte dos slides e vou ser mais específico em relação ao que a gente pensa para relacionar mercado com o que a gente tem vivido na academia, né? E isso é muito importante. E mais do que isso, essa proximidade que a gente tem e que a gente está tendo de mercado e academia. Isso está cada vez mais próximo. Bom, voltando aqui. A parte de sensoriamento, acho que o mouse não está funcionando. A parte de sensoriamento hoje na agropecuária, e eu estou falando não só da agricultura, estou falando na agropecuária, ela tem sido, eu faço essa divisão em sensores que são pontuais, sensores que o Erlon já disse, sensores que vão para o solo, sensores de temperatura ou sensores que ficam muito próximo à área de manejo, né, como as estações climatológicas, as probes que contêm as diversas profundidades, como o Erlon já comentou aqui para a gente, e que faz uma série de medidas. Temos os sensores que são chamados de sensores remotos, um tema de pesquisa que tem sido feito pela academia, que é o sensoriamento remoto. E aí a gente teve a apresentação do Serafim falando das câmeras multiespectrais, mas não somente as multiespectrais, as câmeras hiperespectrais. Nós temos um trabalho com drones lá, desenvolvido em parceria com a Qualcomm, e esse projeto encerrou, mas a ideia desse projeto era um drone que sobrevoa uma área de plantio, faz uma análise e traz todos aqueles mapas de NDVI. Então, basicamente, hoje, o que se tem feito em agricultura digital no país, além dessa apresentação que o Erlon trouxe para a gente, mas é a geração desses mapas de manejo ou esses mapas baseados em NDVI. Eu vou falar um pouco do que a gente pensa mais para o futuro, é que a gente vai ter não só essas informações, mas a gente vai tirar informação nova dessa montanha de dados que a gente acumula. Nós temos os sensores móveis, cada vez mais os celulares estão indo para o campo, os espectroradiômetros, nós temos os tratores e os implementos que já estão munidos de sensores, e nós temos também a possibilidade, que a Embrapa Instrumentação tem atuado muito, de ter instrumentos que são instrumentos on the go, instrumentos que vão para o campo, fazem medida, não ficam no campo, mas podem fazer medida diretamente no campo. E aí a gente tem uma série de espectroscopias, de técnicas espectroscópicas que podem ir para o campo e fazer essa análise. E análises tradicionais, como os equipamentos de condutividade elétrica, conhecido como VERES, onde você tem um mapeamento do solo. Aqui tem um exemplo clássico da condutividade elétrica. Essa é uma área essa primeira foto aqui à esquerda, né? Ela é uma área é uma foto RGB de um sistema de irrigação, de um pivô de irrigação. Ela é uma informação, aqui dá para perceber na parte direita da imagem, mais acima, que ela tem uma área num tom mais claro, né? E a segunda imagem é uma imagem de condutividade elétrica capturada por um sistema VERES. Essa imagem de condutividade elétrica ela é útil para a definição das nossas zonas de manejo. Mas não somente essa informação é útil para a definição de zona de manejo. A ideia da agricultura de precisão é que a gente possa aplicar, fazer uma irrigação em uma taxa variada. É aquilo que precisa num ponto específico. Então, a ideia é que a gente colete várias informações de condutividade elétrica, mas poderia ter sensores no solo, nós poderíamos ter mapas da textura do solo, poderíamos ter mapas da produtividade, mapas da matéria orgânica, etc. E outras imagens, como imagens hiperespectrais, multiespectrais, imagens de satélites baseadas em laser, os mapas de NDVI, como o Serafim trouxe para a gente,
etc. Essa composição dessas informações, por isso que há um estudo forte em cima disso, essa composição dessas informações e via estudo, análise estatística e diversos algoritmos de inteligência artificial vão produzir esses mapas, esse terceiro mapa à direita aqui para mim, né, para vocês também, são as zonas de manejo. No projeto que a gente tem, é o projeto atual, a gente tem com a comunidade europeia, dentro do Horizonte H 2020, a Embrapa é responsável por esse sistema de irrigação dentro desse projeto. A ideia é que a gente possa fazer uma aplicação de água à taxa variada. Então, essa é a ideia. Não deveria irrigar locais que não precisam de água. Para quem não sabe o que é irrigação à taxa variada, eu tenho aqui um pivô. Esse pivô está aplicando água somente em lugares que são necessários. Em locais que não são necessários, a válvula fecha e a água não é aplicada. Isso é feito em cima daquele mapa de prescrição que vem de todos os estudos do sensoriamento feito em campo. A compreensão que a gente tem é que esse sensoriamento ele vai estar por toda a cadeia produtiva. Desde o campo, né, o sensoriamento lá no campo, o sensoriamento de armazenamento, eu vi aqui o sensoriamento de silos, já que a gente já tem essas tecnologias, mas o sensoriamento vai estar dentro da agroindústria, o sensoriamento vai estar na qualidade, e aí eu citaria para sensoriamentos da qualidade na logística, no setor de logística, no transporte, um equipamento que nós desenvolvemos que é para análise da qualidade do leite. A análise da qualidade, o leite, quando é entregue, muitas vezes ele precisa ser classificado e às vezes ele não é apropriado para entrega. E hoje a análise é muito custosa, então nós na Embrapa Instrumentação desenvolvemos um equipamento que é um sensor e que já diz a qualidade, e é um equipamento que ele é portátil, vai junto com o caminhão de coleta do leite. Uma outra tecnologia, esse é um projeto que eu coordeno, que são os sensores da qualidade do café, e a gente já tem uma parceria firmada com a Associação Brasileira da Indústria do Café, e que vai fazer a avaliação, usando inteligência artificial, da qualidade do café. E esse sensor ele é passível de inserção dentro da agroindústria, mas também a gente imagina, junto com o nosso pessoal de negócio, que esse sensor pode estar na mão do consumidor no futuro. E, portanto, a gente tem aqui um exemplo de sensoriamento de mercado. Tudo isso está integrado. O mercado vai demandar qualidade, e a gente vai ter que responder com a agricultura. Então, o mercado ele é demandante, ele é seletivo. Eu costumo dar o exemplo de como o mercado ele varia. No passado, quando eu comecei a trabalhar com a parte de pesquisa e análise de café, o café robusta, né, o canéfora, ele era muito rejeitado. Hoje já se fala em café de qualidade canéfora. Então, isso muda o mercado, ele tem esse dinamismo, e aí a agricultura vai ter que começar a mudar em função disso. Então, o que a gente vai ter para o futuro é um grande big data disso tudo. Mas o que deve alavancar IoT no agro? Bom, tudo isso que está aqui. Para o produtor é a produtividade, a competitividade, redução de custos e perdas, redução de tempo de operação, certificação, gestão, todas essas demandas que muitas vezes, algumas são governamentais e outras não, outras são demandas. Mas, em geral, quando a gente avalia a cabeça do produtor, ele fala em duas coisas principais, e eu acho que o Erlon destacou bem. Ele quer saber da produtividade e ele quer saber de redução de custos. A primeira pergunta que ele te faz quando você está com ele, nós tivemos esse exemplo no Matopiba, com esse projeto SWAMP, ele quer saber quanto eu vou reduzir. Isso vai impactar em quê? Na energia elétrica? 30% hoje, aproximadamente quase 30% do gasto que se tem com a produtividade de soja está relacionado à energia elétrica. Então, quando você vai implantar um sistema de irrigação nessas regiões, você precisa informar, diminuiremos o custo, reduziremos o custo de produtividade. Bom, toda essa cadeia, então, ela gera dados. E ela gera dados que são dados
e que hoje gera, mas gerará ainda mais com a inserção da internet das coisas e do sensoriamento. E nós teremos volume, teremos variedade, teremos garantia, veracidade e teremos velocidade. Tudo isso caracteriza o que a gente já conhece e sabe que é o Big Data. Mas o mais importante de tudo isso é, mais do que ter dados, é ter valor desses dados, é transformar esses dados em valor. Então, não faz sentido a gente implantar um sistema de Big Data se a gente não extrair valor desses dados. Eu costumo falar que a gente costuma dizer que o dado não tem valor, a informação sim. Eu vou além. Eu acho que a gente precisa usar os algoritmos que a gente tem disponível para gerar conhecimento. Então, a gente sai do nível de informação, sai do dashboard, vai para um outro nível de informação que você pode dar para o produtor e gerar novos conhecimentos. A gente tem exemplos de algoritmos que a gente tem usado que tem gerado conhecimento que assusta, às vezes, até o agrônomo, que tem que buscar essa informação. Então, hoje, nessa ideia de que a gente precisa extrair informação, que a gente precisa extrair conhecimento dos dados, a gente tem o quê? A ciência de dados. Acho que já foi falado isso numa outra palestra, eu vou passar, mas eu gosto muito desse primeiro, ao lado esquerdo, desse gráfico que mostra essa junção da matemática com a ciência da computação e com a estatística envolvida e a multidisciplinaridade que é a ciência de dados, que não está... Muitas vezes, quando a gente vai para o mercado, pergunta quem é cientista de dados? Aí o cara responde, sou eu. O que você sabe de machine learning, o que você sabe de estatística, o que você sabe de inteligência artificial? Eu sei quase tudo, mas não sabe usar aquilo. Então, a gente está com um problema em formar pessoas que são realmente cientistas de dados. Eu costumo falar isso numa apresentação que eu faço só sobre ciência de dados, mas o futuro é desses dois profissionais. O engenheiro de dados, que é esse cara que sabe toda essa integração, que sabe juntar sistemas heterogêneos, que conhece de performance, que sabe muito bem, conhece muito bem as tecnologias que estão envolvidas, e nós teremos o outro profissional, que é o cientista de dados. Esse, sim, é o cara que eu tenho dito, que é um cara que tem que saber, em primeiro lugar, estatística. Nós estamos com uma massa, infelizmente, estamos com uma massa de cientistas de dados que receberam algum certificado, mas que não sabem estatística, ou têm uma ideia muito vaga de estatística. Infelizmente, não dá para tocar ciências de dados sem essa base de estatística. Então, eu tenho falado isso reiteradas vezes, que a gente precisa formar profissionais de ciência de dados que tenham pelo menos uma base em estatística. E toda essa ideia da computação, da mineração de dados, da inteligência artificial, isso aqui não está excluído. O que a gente vai observar no mercado é que a gente vai ter um círculo virtuoso, onde a inovação vai acontecer, nós teremos novas máquinas, instrumentação, implementos inteligentes, sensores inteligentes, na ideia da computação de borda, na ideia de que a produção dos sensores não irão, todo dado gerado não irá para a nuvem, o sensor vai tomar decisão, esse é o futuro, a gente vai ter sensores na agricultura que tomarão decisão, robôs inteligentes, drones, isso a gente já vê que é o futuro, e mais do que isso, eu costumo falar que as plataformas do agro, hoje a gente está trabalhando numa plataforma de irrigação, mas elas serão plataformas de cadeias produtivas e serão plataformas transversais, como essa que eu citei do exemplo, uma plataforma de irrigação. O avanço do conhecimento, então, eu costumo dizer, porque a partir dessa montanha de dados, um cientista pode fazer alguns milagres e tirar alguma informação nova. Isso é informação, isso é conhecimento novo. A gente tem chamado, e eu tenho enfatizado isso, que é o quarto paradigma de científico. Qual é esse paradigma? Bom, esse era o método científico, é o método científico em vigor, né? A gente observa, coleta, tem algumas hipóteses, faz alguns experimentos, coleta dados para confirmar esses experimentos e depois tem a publicação. Isso é o clássico, a gente já conhece isso, a gente já faz isso e faz muito bem. Agora, o que a gente tem é um novo paradigma, um paradigma que agora a coleta de dados já está acontecendo sem que a gente saiba o que está coletando. A gente não tem uma hipótese pré-definida, a gente vai tirar hipóteses a partir dos dados. Então, a pergunta que sempre me fazem, Dinaldo, você está dizendo que então não vai deixar de existir o primeiro paradigma? Claro que não.
eles vão conviver juntos. Algumas ciências é possível o primeiro paradigma, todas são possíveis, são passíveis do primeiro paradigma, mas eles vão conviver juntos. O importante que eu tenho falado e reiterado, a gente não pode esquecer que o especialista do domínio precisa estar junto com o cientista de dados ou com o time de ciência de dados. Os erros são horríveis quando a gente exclui o especialista do domínio. Eu tenho alguns casos, eu sei que eu não tenho muito tempo, mas eu tenho alguns casos em que a gente erra feio tirando conclusões. Eu vou citar um só, que foi uma análise que a gente fez num perfil de solo, e a ideia era fazer uma determinação de cobre ao longo do perfil de solo. O nosso melhor modelo relacionava a variável independente com alumínio. E era o nosso melhor modelo de predição de cobre. Como que você explica para um químico ou um agrônomo que o seu modelo determina a cobre a partir do alumínio no solo? A gente não pode deixar o especialista de lado. E isso foi uma descoberta de um algoritmo inteligente. Então, eu faço esse alerta e venho falando isso reiteradas vezes em todas as apresentações que eu falo sobre ciência de dados. Então, temos uns riscos aí. Quais são esses riscos? Dados inconsistentes. A gente em campo, acho que Erlon também deve ter enfrentado isso, a gente tem a falha do elemento sensor. Quando você nota, o sensor não coletou a informação. A gente tem interferências dos biomas. Cada bioma tem um problema característico. Não dá para ter uma solução que resolve um problema num bioma e vai resolver do mesmo jeito no outro. Então, você pega o cerrado, tem a característica do cerrado. Nós temos lacunas de comunicação. De um determinado momento, você percebe que não coletou. E aí não tem mais como voltar no tempo. O sensor, o que tinha lá era a célula solar, ela quebrou, a bateria terminou e o sensor não coletou mais. Então, a gente tem problemas como esse. Temos modelagens que são pautadas em fenômenos não causais. Esse exemplo que eu dei da determinação de cobre usando variável de alumínio não é causal. Posteriormente, nós fomos descobrir, junto com o agrônomo, que o que acontecia no fenômeno de solo é que havia uma lixiviação no solo e todos os dados que a gente coletou na profundidade diminuíam ou aumentavam de forma proporcional. Então, o fenômeno não era esse. Mas aí a gente usava o alumínio para determinar o cobre. Então, o fenômeno não era causal. Era só um problema de lixiviação. Temos outros problemas que são fenômenos sem lastros. E aí, quando você não tem lastro, você é destruído pela área que trabalha com isso. Física, química, biologia, agronomia, não podemos deixar o profissional de fora. A ciência de dados, às vezes, ela é arrogante. E eu vou falar um pouco disso. Então, eu tenho falado reiteradas vezes. Não é porque teu modelo deu uma alta correlação que você descobriu tudo. Antes é preciso conversar com o especialista. A validação tem sido inapropriada. A gente observa que a parte estatística é carente para a ciência de dados, tem pouca validação, muitas vezes muito entusiasmo e pouca validação. Há uma crença forte que há representatividade estatística, ou seja, a pessoa pensa que porque trabalha com volume de dados enorme, que ela tem o big e o big é representativo. Erro básico, tem acontecido muito. O big não é a representatividade, a gente precisa de dados que são representativos estatisticamente. Então, há uma crença, inclusive nas equipes, nos times de ciência de dados, que a gente tem dados representativos porque tem 50 mil registros. Isso não significa muita coisa. Não para materiais biológicos. Há uma certa indulgência, né, aos rigores e valores clássicos, científicos, metodológicos e fenomenológicos. Mas, a partir de agora, a gente já está convivendo com novas informações e conhecimentos que estão sendo gerados a partir de dados. A gente precisa começar a aprender a lidar com isso. Um erro grave que eu costumo citar é o Google Flu. Não sei se todo mundo conhece o Google Flu Trends. Quem conhece, levanta a mão. Não, ninguém conhece. O Google tem uma ferramenta. Essa ferramenta ela consegue determinar o que vai a propagação da gripe. Começou nos Estados Unidos, obviamente,
mas o Google Flu funciona para vários países. Ele dá uma tendência do que vai acontecer. Esse modelo funcionou por vários anos, sem erro. Todos aqueles modelos de cálculos de propagação de doenças, modelos epidemiológicos, quando comparavam com o Google Flu, diziam, bateu. Como que o Google Flu funciona? Você digita, a pessoa que suspeita que está gripada, ela digita sintomas da gripe no Google. E o Google estava pegando essas informações e, a partir dali, ela gerava um modelo de como ocorria a propagação nos estados americanos, só com o que era digitado. Bom, vocês me desculpem aqui, mas eu não trouxe a data que a Nature publicou isso, mas ela publicou a seguinte frase: agora o modelo está falhando. E aí veio uma crítica feroz. Eu li essa crítica na Forbes, mas ela foi uma crítica da Science. A crítica dizendo da nossa arrogância, eu falo nossa porque eu estou nesse mundo, da nossa arrogância em achar que determinou tudo. E o que deu errado no Google Flu? Foi um modelo baseado em suspeitas, não havia diagnóstico. O sujeito suspeitava que estava doente porque tinha alguns sintomas e digitava, o Google computa essa informação. E, mais do que isso, eu tenho falado bastante, a experiência que eu tenho é que os modelos locais funcionam muito bem. Modelos globais, não é que não funcionam. Veja bem, a gente tem mais problemas para criar modelos que são globais. Então, na Embrapa, toda vez que um conjunto de dados chega para mim, eu tento entender a que se referem. A que se refere esse conjunto de dados, porque se for um dado global, tentar determinar, por exemplo, matéria orgânica no solo aqui do estado de São Paulo é uma coisa. É outra coisa determinar matéria orgânica no solo da Amazônia. Então, a gente precisa começar a pensar, enquanto cientistas de dados e enquanto internet das coisas, que a gente vai desenvolver soluções que são mais locais e que, se tiverem potenciais, serão estendidas para outros locais. Eu falo sempre em apostar em soluções locais. É isso, eu fico à disposição aí, né? Obrigado, Edinaldo. Agora vamos à quarta e última palestra do Matheus Neia, da Oracle, onde as grandes empresas podem ajudar no mundo do IoT. Bom, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Primeiro, queria agradecer aí o pessoal do Instituto de Engenharia pelo convite. Obrigado. Também dizer que vocês são guerreiros, né? Já 1h10. Eu, pelo menos, não almocei ainda. Então, parabéns a todos que estamos aqui. Prometo que não vou demorar muito para a gente conseguir almoçar. Bom, primeiro, a minha ideia hoje, pessoal, é falar um pouquinho da Oracle, né? O que é a Oracle, um pouquinho de como que a Oracle vem trabalhando nesse mundo disruptivo de novas tecnologias, um pouquinho do meu trabalho, do que eu estou fazendo dentro da Oracle, especificamente nesse mundo de novas tecnologias, digamos assim. Tá? E aí a gente entra em alguns cases de IoT, um pouquinho do que a Oracle fez com IoT nesses últimos anos. Tudo bem? Meu nome é Matheus Neia. O meu e-mail é mateus.neia@oracle.com. Quem quiser depois conversar comigo, tirar outras ideias aqui, conversar sobre outros assuntos, ou até mesmo entrar no detalhe do que eu vou mostrar para vocês, estou aqui à disposição. Como o tempo a gente tem 20 minutos, então a ideia não é se aprofundar, mas estou aqui à disposição de vocês. Tudo bem? Então, falando um pouquinho da Oracle, pessoal, é uma das grandes empresas aí, fabricantes de tecnologia. Ela é uma empresa americana. Foi fundada em 1977, onde a gente inventou algo conhecido como banco de dados, né? E aí, daí para frente, a gente foi se aperfeiçoando, comprando outras empresas, experimentando novas tecnologias.
No Brasil, hoje, a gente tem já uma estrutura bem formada, né? Então, a gente tem hoje mais de 600 parceiros e 1.500 colaboradores. Eu quero chamar a atenção só para esses dois números aqui, por quê? Nós temos 1.500 colaboradores hoje dentro do Brasil, né? Mais de 12 mil clientes. Pensando nesse modelo, a gente percebe que a gente não vai conseguir entregar o serviço para o cliente. Então, quando eu vendo alguma solução para um cliente, aqui no Brasil, como é que eu faço para entregar esse projeto? Né? Um projeto de IoT, como o pessoal comentou aí, um projeto de banco de dados, que era o que a gente mais vendia no passado. Né? A gente precisa desse pilar chamado parceiro. E aí entra o Matheus aqui. O meu trabalho é focar dentro das novas tecnologias, né, como que a gente faz para capacitar esses parceiros para trabalharem nos projetos de IoT, Big Data, Machine Learning, Blockchain e por aí vai. Né? Então, é por isso que eu quero chamar a atenção de vocês para esses números aqui. Ou seja, nós temos muitos clientes e precisamos de braço para entregar esses projetos. E eu faço esse meio do caminho. E eu estou do lado dessa outra empresa que está prestando serviço para o nosso cliente, né, capacitando essa pessoa tanto a vender nossa tecnologia, mas principalmente hoje implementar. Quais são os desafios que esses caras têm hoje em dia, né, para implementar um IoT dentro do agronegócio? E aí entra o Matheus aqui para ajudar essas empresas. Falando então só um pouquinho, gente, da Oracle e da onde a gente está inserido nesse mundo. A Oracle ela dividiu nesse mundo da nuvem. Gostei muito que o Erlon comentou aqui uma plataforma de cloud. Né? A Oracle também foi para esse mundo de cloud, como todos os grandes fabricantes. E a gente lançou 3 pilares: software como serviço, plataforma como serviço e infraestrutura. E dentro daquela caixinha ali, integration, está o IoT. Então essa é a ideia hoje da Oracle. O que a Oracle vai oferecer para o cliente final é essa integração entre quem está fabricando lá na ponta tecnologia, soluções para o cliente, né, e integrar, por exemplo, muitas vezes com o RP dele, né, com o SAP dele, não tem problema. Né. E esse hoje acho que é um grande diferencial para o mercado, né, pessoal? Que é você ser agnóstico à tecnologia. Tem tanta tecnologia nova sendo lançada no mercado que não adianta eu querer entender de todas, ou olha, Oracle só roda Oracle. Mas eu tenho um desenvolvedor em Python. Eu tenho um cara que está trabalhando com SAP. Não é Oracle. Não tem problema. Né? Então, acho que essa é o que eu quero passar hoje para vocês em relação à Oracle. Né? É uma plataforma hoje aberta para se trabalhar. Mas, pessoal, vamos lá. Vamos focar em internet das coisas, que é o nosso assunto de hoje, né? Principalmente para o agronegócio. Eu acho que a internet das coisas vem evoluindo muito, né? Principalmente nesses últimos anos, com novas tecnologias, como Sigfox, LoRa. Principalmente, são tecnologias que aumentam a probabilidade de ter um projeto dentro do agronegócio. Né? Antes, o projeto era muito caro, então ele não se pagava. Hoje em dia, a gente consegue, de alguma forma, reduzir esse custo. Né? Mas a gente entende que a IoT, pessoal, está em todos os pilares. Né? Então, hoje, se a gente for ver cases de sucesso, dentro da Oracle ou dentro de outros fabricantes, indiferente nesse caso, eu não tenho só para o agronegócio. Né? Eu tenho para a área da saúde, eu tenho para a área da logística, eu tenho para a área da segurança, né? Eu tenho para dentro de casa, né? Acho que é onde o IoT começou a ficar mais conhecido, né? Eu tenho para a área de retail e por aí vai. Ou seja, cases de sucesso eu tenho em todos os pilares, né? Mas qual que é o grande... Hoje, o que a gente enxerga de grande problema, né? Para esses caras? Né? O que eu tenho hoje de grande situação que eu posso melhorar? Né? A Oracle ela entende que tecnologia, o pessoal que vai estar lá na ponta desenvolvendo, a gente não quer concorrer com eles, mas a gente quer entregar uma plataforma para que com essas empresas elas consigam desenvolver esses projetos de forma mais rápida.
Então, quando o Elton comentou aqui que eu preciso de uma plataforma para desenvolver, acho que foi, se não me engano, no teu primeiro desenho, se vocês observarem lá novamente, eu tenho uma caixinha lá dentro do desenho dele que era plataforma em cloud. Ou seja, eu preciso disso para rodar um projeto de IoT. E é isso hoje que a Oracle está oferecendo. É esse mercado que a gente está buscando. Né? O grande interessante aqui, o que mais fomenta hoje dentro da Oracle, o que é? É o seguinte, nós, dentro da Oracle, a gente entende de tecnologia. Mas, cara, sinceramente, eu não entendo nada de agronegócio. Perto desses caras aqui, eu não entendo nada de agronegócio. Porém, eu preciso vender. Eu preciso ir lá, colocar a bota e bater o pé no solo, né? E aí, como é que eu faço isso? Acho que esse hoje é o grande desafio das grandes empresas. Né? Como é que ela conecta, como é que a Oracle se conecta com esse mercado? Né? Muitas vezes, a gente se conectava antes só com RP. Né? Então, se a gente for ver nos grandes fabricantes de soja, ou em outros clientes que a gente tem dentro dessa área, a gente tem um RP lá dentro. Né? A SAP, por exemplo, vende muito RP para o agronegócio. Mas eu estou entrando realmente no negócio do meu cliente? Será que o RP já não passou? Qual é o próximo passo? Será que eu não posso agregar outras tecnologias dentro do meu cliente? Posso. Inclusive, a gente tem IoT. Só que eu não tenho esse discurso de agronegócio. Então, a gente precisa fazer parceria para isso. Então, o grande recado que eu quero deixar hoje para vocês aqui em relação a como as grandes empresas estão trabalhando em IoT para o agronegócio é buscando parcerizar. É buscando, o cara que está lá na ponta, que entende de agronegócio, ele precisa entender um pouquinho de tecnologia, um pouquinho de Python, um pouquinho de R, um pouquinho de Machine Learning, de Big Data, né? Para conseguir se comunicar e se agregar com a Oracle para ir para o cliente final. Né? Porque base instalada, as grandes empresas já têm. Então, as maiores empresas hoje dentro do Brasil, tanto do agronegócio quanto não, os grandes fabricantes já estão lá. A SAP está lá, a Oracle está lá e por aí vai. A IBM está lá, a Microsoft às vezes está lá, mas eu não sei esse speech de agronegócio. Eu preciso me reinventar. Uma startup, para ela se reinventar ou para ela se pivotar, né, que é o que o pessoal fala hoje em dia, muito, é fácil, é mais fácil, ou menos difícil, do que uma empresa que tem 60 mil funcionários. Então, essa empresa de 60 mil funcionários, o que ela precisa? Buscar esses especialistas para a gente conseguir ir junto para o mercado. Muitas vezes o que a gente percebe nos clientes é que eles falam, legal, você tem então uma solução para o agronegócio? Tem. Funciona com a IoT? Funciona. Mas quem que está por trás de você aí garantindo que essa plataforma vai ficar no ar, garantindo que isso está funcionando? Não, cara, isso aqui eu tenho um servidor lá na minha casa que vai funcionar. Putz, será que uma Ambima, ou vou chutar, você comentou Londrina, Bela Agrícola, vai realmente confiar nisso ou ele precisa de um grande fabricante por trás? Acho que esse que é o grande ponto hoje do que a gente vem passando, né? E como é que a gente enxerga esse novo modelo de negócio dentro da Oracle, né? Onde a Oracle ela está metendo o bedelho em IoT e aonde a Oracle não está metendo o bedelho em IoT. Esse aqui é um pouquinho do que a gente está explicando. Esse slide, na verdade, tenta explicar onde a Oracle está associada e aonde a Oracle está tentando parcerizar. Né? Então, tudo que a gente perceber aqui que está em vermelho é onde a Oracle tem soluções para entregar para os nossos clientes. Percebam que o que está em cinza é onde a gente não está, nós não fabricamos esse tipo de tecnologia, e sim a gente busca agregar, busca parcerizar esse tipo de tecnologia. Então, os devices, o Edinaldo comentou muito bem lá no início da apresentação dele o quanto de sensores que já existem para o agronegócio. A Oracle não fabrica sensor.
mas eu preciso ter uma plataforma aberta para que quando vem uma ideia de algum sensor lá, eu tenho que ter uma plataforma aberta para que fale Python, para que fale REST, alguma coisa nesse sentido, e a gente consiga agregar com essas empresas, com esses sensores. Ou seja, dado vem de todos os lugares. Vem lá da colheitadeira, pode vir do solo, pode vir do caminhão, mas eu preciso conseguir conectar e analisar esses dados em tempo real. E aí é onde a Oracle e os outros fabricantes, grandes fabricantes, também estão embutidos. Como é que eu faço uma análise desses dados? E se for uma análise em tempo real? Porque muitas vezes eu preciso saber se eu vou irrigar ou não em tempo real. Não adianta eu ter esse dado e falar, olha, mês passado você precisava ter irrigado, hein? Passou 2 semanas aqui, e agora? Então eu preciso fazer uma análise disso em tempo real. Poxa, Matheus, mas eu faço essa análise utilizando os meus desenvolvedores em casa que utilizam Python. Poxa, legal, coloca o teu Python dentro da nossa plataforma. É assim que a gente está indo para o mercado, parcerizando. Poxa, legal, eu analisei esses dados aqui, só que eu preciso abrir uma ordem de serviço, por exemplo, dentro do meu SAP. Como é que eu faço isso? Como é que eu integro? E aí eu vou citar aqui o Edinaldo, que ele comentou que a gente tem o cientista de dados e a gente tem o engenheiro. Que você comentou que ele precisa saber integrar, né? Acho que foi super legal. Então, como é que a gente facilita com que esse cara integre com o SAP, que é um sistema super robusto, que está no agronegócio? Eu tenho ferramentas hoje que facilitam essa integração, tanto com Oracle quanto não Oracle. Esse é um pouquinho do que a gente vem vendo no mercado, né? De como a Oracle está se posicionando no mercado, tanto para o agronegócio quanto para esse mercado de IoT, né? Tentando fazer essa parcerização. E aí eu vou comentar alguns cases para vocês. Prometo ser breve aqui nos cases, mas eu não trouxe slides, porque muitas vezes eu não posso disponibilizar os cases, mas alguns provavelmente vocês já conhecem, né? Mas existe um case onde a Oracle está trabalhando com IoT, principalmente para fazer rastreabilidade, né? Então, nós já temos um sistema, por exemplo, de rastreabilidade, né? E esse sistema hoje era desenvolvido por uma empresa terceira, não era a Oracle e não tinha plataforma Oracle, só que ele integrava com o nosso sistema de transporte. Então, a gente tem um case hoje que a gente colocou o nosso IoT para integrar com o sistema de transporte. Dessa forma, o que eu estou trazendo para o meu cliente? Agilidade, velocidade na implantação do meu projeto, porque eu tenho uma única plataforma para isso, né? E o meu cliente hoje, por exemplo, ele consegue enxergar onde está a soja, por exemplo, desde do plantio até se ele for se ele for entregue para uma empresa que está no meio do caminho ali, né? Que vai armazenar aquela soja. Então ele consegue acompanhar isso em tempo real, né? Um outro case que eu acho que é legal comentar com vocês é a parte que vocês comentaram de blockchain. Achei legal que é um futuro, né? Que a gente está imaginando aqui, que já virou um pouco de presente, né? Então, como é que eu vejo a qualidade da minha soja, né? Muitas vezes a qualidade da soja, hoje em dia, ela é feita por um papel. O cara vai lá no papel, anota o peso, o caminhão entrou na balança, ele anota o peso. Tira 2 pás de soja lá, e ele sai, tira a soja de lá, né? E ele sai com o caminhão sem estar com a soja, ele anota novamente, né? E aí eu tenho quanto que de soja foi entregue. Só que esse cara, ele anotou esse valor, né? Num papel. Ao invés dele anotar que o caminhão chegou com, vou chutar aqui, 10 toneladas, ele falou que o caminhão chegou com 9 toneladas. Chegou menos soja. E com essa uma que está fazendo? Ele vende por fora, né? Isso muitas vezes acontece. E aí é um case onde a gente foi fornecer para o cliente o quê? IoT, para saber quando o caminhão chega, e a hora que o caminhão pesa esse valor na balança, não é mais anotado no papel, não é mais anotado no Excel.
Isso vai direto para a nossa plataforma, e a gente valida esse dado utilizando blockchain. Ou seja, quando eu valido o meu dado usando blockchain, ninguém vai conseguir lá nos pratos que ele tinha que lavar a louça, ninguém vai conseguir remover aquele prato que tinha ali. Ou seja, ninguém consegue, hoje em dia, é muito difícil, ninguém querer ser preciosista demais, mas é muito difícil alguém hoje conseguir alterar esse dado. Então, quando o caminhão chega, eu tenho certeza que lá tinham 10 toneladas e não 9. Quando ele sai com 1 tonelada. Ou seja, esse dado sendo garantido com blockchain, garantido com IoT, é um dado que não vai ser modificado. O que a gente busca hoje? Hoje a gente tem esse case de sucesso. Mas será que a gente consegue replicar isso para outros clientes? Então, esse é um outro case que eu queria comentar aqui um pouquinho com vocês. Só para terminar, gente, então aqui eu tá dando o meu tempo. O que eu queria só deixar de recado final para vocês. A gente fala muito de IoT e blockchain e por aí vai. Mas acho que o grande recado que a gente vê hoje no mercado é que uma tecnologia não é bala de prata. Então, não adianta eu só gerar dados. O que eu vou fazer com esses dados? Não adianta só eu ter um projeto de blockchain. Isso também não vai gerar valor para o meu cliente. Não adianta só eu falar de ser um cientista de dados. O que eu preciso é, hoje em dia, agregar todas essas novas tecnologias em um projeto. E esses caras aqui estão fazendo isso muito bem. Se vocês perceberem no discurso deles, eles não têm só IoT, eles não têm só blockchain. Eles têm uma série de tecnologias emergentes para fornecer um produto final para o meu cliente. Então, o último recado que eu queria deixar para vocês é esse. IoT sozinho não é bala de prata. Blockchain sozinho não é bala de prata. Big Data sozinho não é bala de prata. A gente precisa, sim, agregar, colocar todas essas novas tecnologias em conjunto para conseguir fornecer uma solução final para o meu cliente. Bom, era isso, pessoal. O que eu queria mostrar um pouquinho para vocês. Eu fico aqui à disposição. Então, se vocês quiserem, podem me mandar e-mail, me seguir no LinkedIn também, para a gente conversar, para a gente entrar em mais detalhes aí. Que só seguir a risca aqui o nosso tempo de 20 minutos, porque está na hora do almoço, está todo mundo com fome, né? Obrigado aí, pessoal, pela presença de vocês. Obrigado, Matheus. Vamos agora para a fase de perguntas. Que horas é o almoço? O almoço, logo depois disso aqui, a gente vai para o almoço. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Boa tarde. Primeiro, é mais uma afirmação que você falou, esse cara é praticamente mosca branca, né? O cara que mande de dados, análise de dados e seja um estatístico e ainda mais do agronegócio. E a segunda pergunta é se vocês têm alguma coisa relacionada, você falou da classificação do leite, tem alguma coisa relacionada à classificação de grãos. Hoje já tem algumas empresas já fazendo, só que ainda não está nada, parece que ainda estão aprendendo muito com essa questão de classificação dos grãos, né? Sim, a gente tem, assim, eu vou responder pela Embrapa Instrumentação, né, que é o local que eu trabalho. A Embrapa ela é grande, tem e provavelmente tem outras unidades fazendo algum trabalho em classificação de grãos. Mas a gente tem um trabalho iniciado para a classificação de café. E aí
brevemente, assim, o café tem uma série de defeitos quando você vai mandar para o processo produtivo. O café pode estar verde, e pode ter grãos que estão fermentados demais. E aí a ideia é que a gente desenvolva um sistema de visão computacional e inteligência artificial e que possa determinar uma coisa que eles chamam de percentual de catação, que é quanto desse café é ruim e deveria ter um preço menor. Então, esse tipo de amostragem dentro da cadeia do café serve para precificação, por isso é importante ser feito. Durante a safra, o especialista ele não tem muito tempo de fazer a catação manual. Então, a gente tem um projeto, não sou eu que coordeno, é um outro colega, mas para fazer a catação usando o sistema de visão computacional e inteligência artificial. Não tem mais pergunta, a gente encerra. Eu agradeço a participação de todos. E eu vou colocar só uma coisa. Vocês falaram, eu não vou lembrar mais quem, se foi o Matheus, se foi. Mas é exatamente isso. A proposta desse seminário, espero que ela tenha atingido, era apresentar para vocês não só a tecnologia, mas como ela está sendo usada. Porque realmente, como você falou, não a tecnologia por si só não é bala de prata. A gente tem que mostrar o uso e a utilidade dela. Então, eu agradeço vocês, agradeço pela paciência de esperar até agora, 1h30. A gente tem um restaurante aqui, atravessando o corredor, para quem quiser almoçar aqui. E acho que é isso. Acredito que foi produtivo o seminário. Peço o favor de vocês devolverem a fichinha de avaliação, que ajuda a gente a fazer cada vez melhor. Muito obrigada.